O Conversa Pública de hoje vai falar sobre a missão de levar o Evangelho aos lugares onde mais se necessita dele. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui o missionário Oswaldo Matos, que está na Espanha há mais de uma década e com toda a família. Oswaldo, é um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública. Obrigado, pela oportunidade, prazer te conhecer, oportunidade de estar aqui na Rede Boas Novas para ter essa conversa, para falar de algo que está no nosso coração, que vem do coração de Deus, que é fazer missões. Bom, e a gente gosta muito de falar sobre esse assunto e principalmente quando a gente vê que é uma missão assim de coração e de uma forma completamente abrangente, até porque você resolveu ir com a família toda para outro continente. Conta pra gente um pouquinho essa história de como surgiu essa necessidade, essa vocação de mudar de país para realizar missões. Faz exatamente 16 anos, completa agora no mês de fevereiro de 2020, 16 anos que nós fomos a um congresso missionário. E fomos toda a família, porque missões sempre moveu o nosso coração, né? E naquele congresso missionário foi muito claro da parte de Deus, era um período de carnaval. Foi um evento de sábado até a terça-noite, todos os dias, manhã e tarde, tudo era missões. Foi muito forte a chamada de Deus para nós naquele tempo. Foi claro Deus dizendo para nós que nós deveríamos nos preparar, porque Ele tinha um desafio transcultural para nós. Não era claro para nós aonde a gente deveria ir, e aí faz 16 anos nós começamos a nos preparar. Isso, nesse tempo, durou cerca de 2 anos, e trabalhávamos, começamos um processo de deixar nosso trabalho, de fazer nossa desconexão de família, etc., e preparar os corações, e Deus foi atuando. E depois aí foi quando nós entendemos que deveríamos deixar, e o processo de definir o país veio depois. Bom, inicialmente vocês foram para a Turquia. Não, aí nosso campo missionário estava orientado para a Romênia. Romênia. E realmente fomos para a Romênia. O processo da documentação a partir daqui não estava sendo claro, não estava sendo definido. Então a gente foi orientado para ir para lá e buscar a documentação. E fomos. Acontece que lá o visto fizemos, né, e o visto foi negado. Precisamos, em razão disso, deixar a Romênia e fomos para a Espanha para a partir dali fazer o pedido do novo pedido de visto, porque a resposta foi que faltava documento e tal. Chegando na Espanha, aí foi a movimentação de Deus. A gente entende que Deus usou a Romênia para fazer a gente chegar na Espanha. Nós entendemos o grande desafio da Espanha. E era para ficar ali naquela época 2, 3 semanas, e por fim ficamos 6 meses. A concessão para ficar 6 meses, que não se concede naturalmente, foi dada para nós. Nós conseguimos ficar 6 meses esperando a resposta do visto para voltar para a Romênia. 4 meses depois, a resposta foi negativa. Mas esses 6 meses foram suficientes para conhecer o grande desafio missionário que é a Espanha. Conhecemos um país com 0,3% de crentes no Senhor Jesus Cristo, uma necessidade muito grande de plantação de igreja, necessidade muito grande de formação de líderes e de fortalecimento das igrejas que estavam ali. E foi muito forte, foi assim um grito, entre aspas, no nosso coração, né? E aí nós entendemos que Deus estava orientando, mas esse caminho foi Romênia para poder chegar até a Espanha. E lá estamos, né? Já faz 12 anos. Como o senhor disse, a Espanha, nós sul-americanos temos uma ligação com a Espanha por conta dos países aqui que foram colonizados pela Espanha, mas do ponto de vista religioso a gente não conhece muito bem a história da Espanha. Então, para quem vai levar a palavra de Deus, o Evangelho, encontra lá muitas dificuldades, já que hoje o povo está um pouco desligado da palavra, não é mesmo? Sim. A experiência nossa lá passa por esse caminho. Sempre que eu tenho que compartilhar com alguém que está disposto a ir, que Deus chama para ir para lá, eu digo, olha, primeiro chega, conhece, aprende e depois você vai compartilhar aquilo que você tem no coração. Porque a realidade da Espanha, é um país muito lindo. É lindo não somente geograficamente, que vale a pena conhecer, mas é um povo muito bonito, um povo lindo, um coração receptivo para ajudar pessoas. Existe isso que a gente conhece vivendo lá.
E a necessidade de conhecer o Evangelho é muito grande por causa da história da Espanha. Vamos fazer assim uma análise de conhecimento, nós vamos até a época da Inquisição. Os efeitos do que aconteceu no século XIV, XV, até hoje se vê ainda. E às vezes um pouco de apatia assim, quanto à ousadia de anunciar o Evangelho, coisa que tem sido diluída já nos últimos anos, permite hoje que a gente chegue no coração das pessoas. Há uma necessidade muito grande, sim. Há assim, como que um ateísmo fortalecido, mas essa necessidade nos leva a identificar um grande deserto no coração. É aí que entra o Evangelho. Porque quando nós nos aproximamos, conhecemos e entendemos a cultura, poder chegar no coração do povo, no coração de quem viveu todo o tempo, essa ausência do verdadeiro Deus que transforma a vida, do verdadeiro Salvador que é Jesus Cristo, aí começa tudo a ser mudado, sabe? Então essa convivência de entender essa cultura, o coração vai se abrindo, né? Então esse histórico hoje, na realidade hoje, a Espanha está aberta para o Evangelho. Hoje, efetivamente, estamos experimentando o fruto de muitos outros que antes de nós andaram por ali, oraram, pediram a Deus a salvação daquela terra. Hoje nós estamos vendo pessoas vindo e dizendo: eu quero conhecer o Jesus que vocês estão anunciando. É o tempo de Deus para a Espanha. Mas assim, há 7, 8, 9 anos atrás a gente não via isso. Mas é uma realidade desse tempo. O deserto das pessoas, o coração deserto, hoje está clamando por uma resposta. E a resposta é Jesus Cristo. Bom, se 7, 8 anos atrás era mais difícil fazer esse trabalho, eu gostaria de perguntar, 12, 13 anos atrás, que foi quando vocês efetivamente foram para a Espanha, como é que foi essa adaptação da família a essa nova realidade? Olha, foi coisa de Deus, porque chegar com filhos adolescentes, tínhamos naquela época nossos 2 filhos, Domini e Henrique, eram adolescentes, o Henrique na pré-adolescência. Foi coisa de Deus, porque Deus chamou e chamou a família. Deus chamou e chamou a família. E eles se adaptaram, viveram sua crise também de adaptação normal, como todos vivemos, o choque cultural, mas eles se adaptaram muito bem. Eles hoje contam essa experiência com muita efetividade daquilo que Deus fez na vida deles nessa adaptação. Então, sempre estiveram muito envolvidos, com a perspectiva sempre de relacionamento, contato com amigos. Isso fizeram na escola, no futebol, no relacionamento que eles tiveram, onde estiveram sempre com essa perspectiva de se relacionar. E se adaptaram muito bem. Falo dos filhos, né? No caso nosso, como família também. Foi um processo assim, muito bonito de Deus. A gente não sentiu distância por não viver naquele país, por começar do zero. Ao contrário, a gente sempre sentiu assim, sentiu o abraço da Espanha, sabe? Porque também nós abraçamos a Espanha, né? A gente já tem uma relação histórica com a Espanha, por sermos sul-americanos, nós temos vários países aqui que foram colonizados pela Espanha, mas a gente não conhece muito bem a história espanhola, né, do ponto de vista da religiosidade ali dentro do país. Quando vocês chegaram, houve uma dificuldade para lidar com esse afastamento da população espanhola da palavra de Deus, não é mesmo? Sim, exatamente. Esse foi para nós o grande desafio. Nós entendemos, no tempo que passamos inicialmente lá, para conhecer, que era um país extremamente necessitado de conhecer a Jesus. A necessidade de conhecer, ser transformado por Jesus, e como eu disse anteriormente, o Evangelho veio para purificar a cultura. A história da Espanha, a história, por exemplo, da Inquisição, século XV, XIV, XV, tempo de tanto sofrimento, foi muito forte na Espanha. Causou um impacto muito forte, a gente vê efeitos na contemporaneidade, sabe? Acontece que essa resistência, com toda essa resistência e perseguição, a Igreja do Senhor permaneceu firme, debaixo de muita perseguição. Há registros históricos, há livros escritos já contando da Igreja permanecendo em células, em cidades com mais de 1 milhão de habitantes, tem uma única célula, mas a Igreja permanecendo. O Evangelho sendo pregado, pessoas se convertendo debaixo dessa perseguição, e a Igreja do Senhor permaneceu aí. E ao longo desse tempo, eu não posso deixar de considerar aqui
porque o que temos hoje, chegamos lá, por exemplo, nossa família tem 12 anos, mas tem uma história anterior. Muitos passaram antes de nós. Espanha tinha uma máxima que dizia que era um cemitério de missionários, porque muitos iam trabalhar e não viam frutos, mas eles passaram por lá, tiveram que voltar, mas foi o tempo de orar, de semear. E naquele mundo espiritual nós estamos colhendo os efeitos hoje, porque as pessoas estão abertas para o Evangelho. As pessoas vêm até nós, assim, indo à rua, tendo contato com as pessoas, sobretudo, não diria de maneira geral, mas sobretudo a juventude está aberta para o Evangelho. Eles dizem para nós, fala para nós desse Jesus que vocês estão falando, eu quero conhecer. Isso muda a perspectiva daquela anterior, da resistência, porque não conhecia, mas não conhecia mesmo. A pleno século XXI, nós andamos na rua e encontramos pessoas que não conhecem do plano de salvação de Jesus Cristo. Não sabem que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Precisam que comecemos um relacionamento com Ele, ganhemos Ele para nós, para depois ganhá-lo para Jesus, para Ele entender qual é o plano de salvação. Mas hoje há essa mudança. Há um crescimento hoje grande de plantação de igreja, movimento de plantação de igreja, assim, um mover de Deus na Espanha. Eu falo, esse tempo a gente tem orado para que Deus mande obreiros para a seara, como diz a palavra do Senhor. Por quê? Espanha é um campo missionário. É uma terra muito linda geograficamente para conhecer. E a gente, como brasileiro, tem isso, né? Vou conhecer a Espanha, tem que ter mesmo, vale a pena. Mas olha, Espanha, nós não podemos perder a visão de que Espanha é um campo missionário. O coração do espanhol é amado por Deus. O espanhol é tanto amado por Deus como qualquer outro na face da terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Espanha é um campo missionário. Necessitamos mais gente para dar conta desse mover de Deus que está acontecendo lá, o que nós estamos vivendo na cidade onde nós estamos. Estamos vendo isso em toda a Espanha, inclusive. Bom, como você vinha falando anteriormente, a gente conversou um pouco antes de começar essa gravação, os jovens eles são uma herança cultural que veio trazendo esse afastamento, né, do povo espanhol de Deus. Como se deu esse afastamento? Por que isso veio acontecendo ao longo dos últimos séculos? Então, a leitura que temos de tudo isso é que num passado muito recente, o envolvimento de igreja com religião causou um afastamento do sagrado. Então a geração seguinte não quis saber nada do sagrado. E os pais, ausentes das suas casas, de não compartilhar sobre o sagrado, não compartilham com seus filhos. E é o que acontece de muitos hoje não saber o que é Bíblia. Nós recebemos pessoas que é muito lindo sentar com elas e dizer para mim, explica para mim o que é Gênesis capítulo 2, versículo 1. Elas não sabem, nunca tiveram contato. Por quê? Não foi ensinado. O que acontece, assim, isso tem um fator favorável, porque aí há necessidade, esse deserto abre a porta para o Evangelho chegar. Então foi um processo histórico que foi desenvolvendo esse quadro atual. E que chega hoje nessa possibilidade da gente ganhar essa geração para Jesus, né? Eu lembro que você estava contando para a gente uma história interessante de uma pessoa que se dizia não crente, que se dizia acreditar em nada, mas que no momento de necessidade buscava esse apoio espiritual. Sim. Pode recontar para a gente essa história, porque ficou muito gravada na minha memória. Eu queria que você compartilhasse com nossos telespectadores. Essa é uma das experiências que a gente vive lá, né? Era uma pessoa que dizia eles, olha, eu sou ateu anarquista e eu não quero saber de Deus. Mas um dia, 1h da manhã, eu estava no templo, passando por lá, o telefone tocou, ele tinha um contato telefônico, que tínhamos feito a distribuição de folhetos, alguns folhetos com telefone, ele ligou, olha, eu estou desesperado, preciso de ajuda. Eu falei, que ajuda? Eu preciso de alguém, me ajude. Eu falei, então vem cá. Aí ele veio. Aí começamos a conversar, e aí começou um relacionamento. E ele dizendo, eu sou anarquista, sou ateu, mas eu estou com um problema com a minha família. Minha mulher, minha filha me abandonou, eu estou desesperado e tal. Eu falei, olha, eu conheço um Jesus que ama você e pode te ajudar. E ele, então vamos ver como é que é isso. E aí começou um relacionamento com ele. Começamos a ter contato constantemente, eu sempre orando em nome de Jesus com ele. E ele não conseguia dormir. Aí ele me ligava, eu dizia para ele, então eu vou orar em nome de Jesus. Eu orava em nome de Jesus e ele dormia.
conseguia ter a noite de sono. E ao longo do tempo era o anarquista, ateu, mas que estava declaradamente dando atenção ao clamor da sua alma. Ele queria conhecer Deus. Em determinado tempo eu falei, e agora, o que você está pensando de Deus? Ele disse, agora já tem assim uns 60%. Mas foi um processo muito lindo com ele. E ele dizia, olha, eu não estou preocupado com a vida eterna, eu não quero saber. Eu entendi que o caminho da vida eterna, de falar sobre a eternidade, não era o caminho, exatamente por causa da cultura muito forte nesse sentido. E fui por outro caminho apresentando Jesus para ele. E um anarquista, ateu, buscava a Deus, porque sua alma, como a alma de todo homem, grita, clama por ter um encontro com Deus. Então, com o tempo, ele foi entendendo e conhecendo a pessoa de Jesus Cristo. E aí, aonde foi que esse teu trabalho levou essa pessoa? Hoje ela está mais engajada, é uma pessoa que realmente já se declara? Isso aconteceu em Sevilha, essa experiência específica foi em Sevilha, isso foi, creio que no 2º ano que nós estávamos lá. E aí ele conseguiu frequentou pequenos grupos conosco, porque desde Sevilha a gente trabalha com as células, plantando células nas casas. Ele frequentou, ele amava frequentar pequenos grupos, as células, né? E ele continuou conosco bastante tempo. E depois houve uma mudança de cidade, e aí a gente perdeu o contato, né? Mas esse quadro se repete constantemente. Pessoas que vêm dizendo, eu quero conhecer esse Jesus que vocês estão anunciando. Aí vem a necessidade, né? Ter gente que fale desse Jesus. Tanto Deus enviando para lá, como preparar os da terra para que também falem, conhecendo Jesus, falem sobre Jesus para os seus. Isso nós temos trabalhado de maneira bastante intensa, porque a necessidade é muito grande. E, claro, eles já estão lá para falar de Jesus, né? Eles estão lá. Então a gente insiste, ensina isso, que é para fazer Jesus conhecido, né? Mas temos muitos casos semelhantes. Outros que vêm com problemas sérios, problema de família, problema de vício, e tantos outros exemplos. Temos pessoas envolvidas com vício, Nós estamos agora... Posso contar uma experiência a mais? Pode, claro. Posso contar? Essa é uma experiência desse momento que nós estamos vivendo. Uma pessoa que está conosco, um homem muito inteligente, escritor, uma pessoa que chegou ao nível do envolvimento com a bebida tão intenso que ele já não tinha mais dinheiro para comprar uísque. Fez investimentos para comprar uísque, de empréstimo para comprar uísque. Eu o conheci nas cafeterias tomando uísque de graça porque as pessoas davam para ele, porque gostam muito dele. E nós nos aproximamos, abraçamos e ele se sentiu amado. O abraço fez com que ele se sentisse amado. E com esse contato com ele, nós levamos para um centro de recuperação. No mês passado, ele celebrou 1 ano sem colocar uma gota de álcool no seu corpo. E ele diz, eu estou vivo por causa disso. Ele confessou Jesus, ele é um seguidor de Jesus, tem fome da palavra de Deus e está firme no Evangelho. Porque ele entendeu que Jesus é a esperança para ele. E ele diz mesmo, eu não quero mais isso para a minha vida. Minha saúde foi toda debilitada por causa desse envolvimento na minha vida que eu tive, dessa coisa do álcool, da bebida. E hoje eu sou uma pessoa restaurada. Tem as consequências na sua saúde, mas ele está sempre lá efetivamente, é um voluntário, ajuda em tudo que pode, frequenta todas as aulas que a gente está dando, tem fome da palavra de Deus, mas foi transformado. Então, era uma pessoa resistente também, mas ele abriu o coração para Jesus. São muitos casos assim, está aberto para o Evangelho. Como é o trabalho desenvolvido lá na Espanha hoje pela missão que você trabalha? Olha, hoje nós estamos efetivamente cuidando de uma igreja, do fortalecimento, da plantação dessa igreja, de revitalização dessa igreja, trabalhando para formar líderes, para criar uma igreja com autonomia, uma igreja autossustentadora, autoproclamadora, uma igreja que tem sua autonomia. A partir da igreja, porque é assim que Jesus nos ensinou, a palavra nos ensina, que a igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Então a gente tem que partir. Então essa igreja nós estamos trabalhando com pequenos grupos nas casas e muitas pessoas fazem parte da igreja, mas ainda nas casas. Elas ainda não chegaram a frequentar aonde nós estamos, no local que nós nos reunimos. Então usamos essa estratégia dos pequenos grupos, trabalhando na formação de líderes. Procuramos ter uma celebração, um culto, né, uma celebração bastante contemporânea. E aí entra muito assim, da identificação com a cultura. Esse desafio de formar
de evangelizar e o desafio de discipular, que para nós é um desafio tremendo, e o fortalecimento com a palavra de Deus, né? Temos hoje, graças a Deus, Deus mandou, faz 2 anos, uma pessoa da área de ensino também, para nos ajudar nessa área. Estamos estruturando o ensino também na nossa igreja local e dando formação para esse crescimento de conhecimento da palavra de Deus. Esse é um outro grande desafio que a gente tem. Temos trabalhado não só com pequenos grupos, também com envolvimentos plantando a visão missionária também. A igreja tem uma perspectiva missionária. Estamos hoje com um desafio. Temos um desafio muito grande. Nós alugamos o local onde nós estamos e a igreja não é autossustentadora, mas tudo que recebemos pagamos o aluguel de onde nós estamos. Não é um aluguel barato. Tem que ser pela localização e isso para nós é um grande desafio. Mas isso não impede que façamos missões. Essa realidade toda que eu estou contando para você, o coração das pessoas está aberto. Estamos hoje com o desafio de construir uma casa na Síria para pessoas, para refugiados. Conhecemos esse desafio, abraçamos esse desafio e em 1 ano queremos construir uma casa. Então eles estão dando ofertas assim de euro a euro para chegar a esse desafio de reconstrução de uma casa. É um desafio missionário, estamos na Síria. Recentemente recebemos um missionário que veio falar sobre desafios nessa área também. Nós ajudamos, levantamos também uma oferta também assim, desafio para comprar medicamentos. E foi enviada uma oferta para comprar medicamentos para ajudar também os refugiados. Então, e temos nosso olhar, assim temos ensinado a igreja, uma visão ampla do mundo. Jesus nos chamou para evangelizar onde nós estamos, na cidade de Huelva, no sul da Espanha, chegar até o último da terra, até os confins da terra. E essa visão nós estamos passando para aquela igreja, porque nós passamos, a igreja continua, né? Então a gente vai deixar nosso legado, deixar nossa líderes formados que vão dar seguimento a esse trabalho, né? Temos um desafio grande também, temos um sonho de comprar um local, sabe? Ali um local, local é muito espanhol, né? Comprar um lugar, né, que a gente possa se reunir para poder investir mais na obra, no crescimento do Evangelho. Não é que não estamos investindo no crescimento, né? Porque hoje, o que mais temos hoje é esse desafio do local, de pagar o aluguel. Mas temos um sonho de conseguir comprar seu próprio local, seu próprio espaço para a igreja se reunir, né? Claro. Agora, eu queria que você falasse para a gente outras pessoas que quiserem ajudar. É lógico que nem todo mundo pode partir numa missão em loco, né, em campo. Mas as pessoas podem ajudar de alguma forma, fazendo doações, falando sobre o projeto, divulgando também essa ideia. Ou quem quiser fazer alguma doação mesmo, como você disse, para ajudar financeiramente, a igreja pode fazer isso também, a partir aqui do Brasil? Claro, sim, pode. Olha, primeira resposta que eu te dou a essa sua pergunta é que sim, não deixe de orar pela Espanha. Não deixe de orar por aqueles que foram chamados para aquela terra, para os missionários que estão ali. Necessitamos. O que nos sustenta é a oração. É a oração. Você às vezes não sabe porque Deus te levanta para orar, ora, porque Deus está movendo. Por nós e orar por aqueles que estão se convertendo, porque também enfrentam muitas lutas. É um choque aí também quando há a conversão, a mudança muito grande, como sempre, né? Então, orar por eles também. Pelo crescimento das igrejas, para a plantação de igrejas naquela terra, para as igrejas crescerem, igrejas fortes, fortalecidas no Senhor. Pode ajudar, sei que muitos querem conhecer, tem muitas oportunidades, projetos missionários, cultos. Todo esse tempo lá recebemos muitas pessoas com projetos de evangelização, foram experiências muito grandes. Muitos resultados que temos hoje foram frutos de pessoas que passaram lá, projetos missionários, passaram 10 dias, 15 dias, deixaram resultados que hoje nós estamos dando seguimento. É uma maneira de ajudar também. Agora Deus pode chamar também. E se Deus te chamar, a resposta é sim. Diga sim, porque Ele vai cuidar de você para onde Deus te chamar. E se chamar para a Espanha, melhor. Lá você vai ser recebido e abraçado, porque temos muita necessidade. Quanto à ajuda que você perguntou também, é possível fazer doações, temos meios de fazer chegar recursos também na Espanha, que podem ser divulgados em outro momento também, né? Há possibilidades de fazer aqui no Brasil e chegar para a igreja, chegar para o sustento lá de maneira muito prática. É possível sim. Então, rapidinho, que a gente está chegando no finalzinho do programa,
tem algum local que concentra esse tipo de doação, alguma instituição aqui no Brasil que as pessoas possam fazer a doação, alguma conta bancária, alguma coisa do tipo? Sim, nós temos, o primeiro exemplo que eu daria, nós temos um convênio com a Junta de Missões Mundiais, que nos apoia também é um convênio que temos com ele. Não somos missionários da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, mas temos um convênio. Esse é um meio que a gente tem usado para fazer chegar os recursos lá. Aqui, por exemplo, a maneira como chegar vai ser canalizada. Um meio é esse aqui, esse aí. Isso é um caso para a gente conversar e ver como que pode ser, né? Você está me fazendo essa pergunta agora, sendo específico, mas dessa maneira que a gente tem canalizado. E é dessa maneira que a gente legalmente faz esses recursos chegarem lá. Oswaldo, eu quero te agradecer por essa participação aqui no Conversa Pública e desejar que Deus continue fortalecendo essa sua vocação de toda a sua família. Eu agradeço a oportunidade, Web, que Deus te abençoe. Um abraço para você, tua família, a todos que estão nos acompanhando na Rede Boas Novas. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. A Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por sua companhia e a gente se vê numa próxima edição. Até lá.